bem, estamos começando mais um Falando de Tudo aqui com o meu querido Lincoln Lira. Cadê o Lincoln? Salve, salve. Grande Jance. Uma alegria estarmos juntos e mais uma semana que a gente comenta, fala a respeito das notícias e o que não falta é notícia para a gente comentar e falar a respeito. Eu hoje vou fazer o contrário, Lincoln. Vamos começar pelas notícias mais novas e depois a gente deixa as mais antigas, não mais velhas, mas mais antigas, né, que já aconteceram na semana passada, para depois, até porque elas são mais complexas. Eu quero começar com a apreensão de armas que acabou de acontecer, né? Está fresquinho ainda, dos Estados Unidos em um navio no Mar da Arábia, com milhares de mísseis russos e rifles de ataque rifles chineses. Para onde iam essas armas e de onde elas vinham, Lincoln? Olha, essa polarização armamentista, né? Ela geralmente tem dois focos no mundo, né? Hoje em dia. O primeiro, principal, que já dura muitos, milhares de anos, é essa guerra do Ocidente em relação ao mundo árabe, né? Então é provável que essas armas estariam sendo negociadas ali para o mundo árabe em relação às pressões e guerras com relação a Israel, né? Outro polo armamentista de discussão assim e segmento de pressão é o que a Coreia do Norte exerce em relação à construção de usinas nucleares, ao desenvolvimento armamentista dessa polarização de outros interesses. Então, a Rússia talvez esteja incentivando a Coreia do Norte a ser uma ponta de lança daquilo que são interesses maiores em relação a essa disputa com os Estados Unidos. Agora, aqui a notícia está trazendo a informação do seguinte, olha, entre os armamentos apreendidos estão dezenas de mísseis antitanque russos e milhares de rifles de assalto chineses, segundo a frota americana baseada no Bahrein. A quantidade de armas é tão grande que tomou conta do convés dianteiro inteiro do SS, está aqui o nome do navio, eu puxei para cima, agora o SS Monterrey, que tem 567 pés, ou seja, 173 metros de comprimento. Você imagina a quantidade de armamento que foi pego. Ele levou 2 dias para ser transferido do navio em que estava para dentro do USS Monterrey. A imagem aqui é assustadora. É assustadora. Esse assunto, eu não sei se seria a sua conexão de conversa comigo hoje, com a gente aqui, com o nosso telespectador, ouvinte, mas esse é um gancho muito interessante quando a pauta é a violência. Pois exatamente onde nós íamos chegar. O que tem a ver o navio lá com a violência aqui? Para quem não entende do assunto, não tem nada a ver. Mas para quem entende... para quem entende do assunto e minimamente se envolve com esse tipo de discussão e conversa, ele é um assunto que tem tudo a ver. Tem um documentário clássico feito pelo Walter Moreira Salles, sim, que fala da violência no Rio de Janeiro, né? De todas as organizações criminosas que se desenvolveram aqui, que deram sequência a organizações de tráfico no Brasil e organizações criminosas no Brasil. E tem um depoimento nesse documentário de um ex-delegado chamado Hélio Luz. É um documentário que, para quem quer entender um pouco do que acontece, é muito interessante assisti-lo. E nesse depoimento do Hélio Luz, fica muito claro que, para você começar uma discussão, por exemplo, com o que aconteceu esta semana que passou no Jacarezinho, se você quer entender esse assunto, como, por exemplo, quais saídas que você tem para evitar esse tipo de situação. Um dos vetores que você precisa falar a respeito é que quando a gente tem vontade política verdadeira de terminar com essas coisas, a gente, no âmbito mais institucional e global, precisa limitar a fabricação de armas. Sim. E ir de encontro ao combate ao consumo. Porque só há tráfico
quando há consumo. Então, enquanto não houver uma política de estabelecer um controle, ou uma limitação, ou uma proibição completa de ação governamental no consumo e na fabricação mundial de armas, a violência vai continuar. Não adianta falar sobre outros vetores. Outros vetores são acessórios desses dois, que é a ponta de fabricar arma e a ponta de consumir droga. E se você pensar direitinho, a indústria armamentista trabalha com demanda, como qualquer indústria trabalha por demanda. Né? Por demanda. O que a indústria do leite, por exemplo, ela trabalha? Com o seu consumo de leite. Se você passar a demandar pouco leite, ele vai arrumar um jeito de aumentar a demanda. Não tem jeito. A indústria precisa da demanda. Se não houver a demanda, a indústria acaba. Você esvazia a indústria. Né? Por que existem tantos roubos? Porque há quem compra produto do roubo. Se ninguém comprasse produto de roubo, a indústria do roubo acabaria. Do mesmo jeito, a indústria das armas. Para que você tenha um esvaziamento da indústria da arma, você precisa acabar com o uso de armas. O que faz a indústria armamentista para continuar vendendo arma? Cria a necessidade da arma. Não tem a menor dúvida que isso acontece. E quando você tem um esgotamento dos canais normais de aquisição de armas, que são os estados, né, mundo afora, os governos mundo afora, que precisam de armas para se defender, então eles procuram canais alternativos e começam a vender no mercado negro. Não tenha a menor dúvida de que isso acontece. É o que sempre vai acontecer. Isso aí é mais do que representado nos filmes de Hollywood, onde você vê o vilão é um grande fornecedor de armas no mercado negro para fulano, beltrano e cicrano. Isso acontece aos borbotões, mundo afora, nenhuma novidade para a gente. O documentário que eu mencionei, ele fala exatamente sobre isso, né? Ele começa uma conversa muito aprofundada sobre os grandes fabricantes de armas, né? Então, às vezes, por trás de um observador crítico da situação de violência, tem um fabricante de arma. Aí o Hélio Luz, ex-delegado, ele faz uma ironia de países europeus que gostam muito de falar sobre controle de violência, mas eles são os maiores fabricantes de armas. Então, a ironia é, poxa, você quer comentar sobre violência e você é recordista de fabricação de fuzil? Então, você pega uma Alemanha, você pega uma Suíça, aquele país tão bonitinho, tão legal, mas tem a Sig Sauer, tem fabricante de arma lá, que fabrica não sei quantas mil armas por ano. Então, você quer ter um discurso contra a violência, para de fabricar arma. Ou então, dá um controle nesse nível de fabricação. Por quê? Foram apreendidos não sei quantos fuzis, acho que 6 fuzis, 8 fuzis, não sei quantas pistolas. Nenhuma desses fuzis são fabricados no Brasil. Porque o Brasil não fabrica fuzil. Fuzil é um armamento de guerra. É um armamento para guerra. Então, se hoje tem 1, 2, 3, 4, 5 guerras no mundo, é muito. No entanto, a fabricação de fuzil é como se a gente tivesse em guerra no planeta inteiro. Então, a incoerência, ela começa na fabricação da arma. E a outra incoerência é a questão do consumo de drogas. Então, existem muitas classes sociais que gostam de fazer comentários a este respeito, mas o seu consumo de drogas alimenta essa indústria da violência. Agora, sempre foi assim. Exato. Entrando no mérito da situação, eu sou nascido naquela região ali. Você também, né, Jéssica? Então, nós conhecemos aquela região ali do Jacaré, aqui no Rio de Janeiro. É um morro que tradicionalmente, uma favela que tradicionalmente tem uma importância nessa questão do tráfico no Rio de Janeiro. Foi ali que foi fundado uma grande organização, uma das maiores do Brasil, do crime organizado, ainda no tempo dos governos militares, oriunda da Ilha Grande. O seu conceito mais embrionário
vem daquela favela ali. Então, é algo que a gente conhece, assim, no sentido de que eu fui criado, sou de uma geração que sei exatamente como acontece esse tipo de situação. Com relação à polícia, a gente muitas vezes não tem dados muito específicos dos acontecimentos para uma avaliação mais perfeita e coerente. Então, o que a gente pode é ouvir os responsáveis falarem a respeito do que aconteceu para tantas mortes numa operação da Polícia Civil, que tradicionalmente não faz. Geralmente quem opera é a Polícia Militar nesse tipo de operação. É de se estranhar e também de se observar um caráter muito interessante de que é uma das poucas vezes que a Polícia Civil faz uma operação desse tamanho, no sentido de interromper ou ir de encontro a alguns acontecimentos no morro com esses acontecimentos de violência que a gente viu. Segundo a narrativa que me parece oficial, eu não tenho detalhes maiores sobre isso, mas me parece que a operação foi montada para busca e apreensão, né, mandato de prisão de 21 pessoas investigadas. Mas esses mandados eles têm vamos dizer assim, um objetivo, né? O objetivo desses mandatos, a solicitação desses mandatos. Por que esses mandatos surgiram? Surgiram porque existem denúncias, pelo menos o que está noticiado. Existem denúncias de aliciamento de menores para participação no tráfico, para trabalharem no tráfico, aliciação de menores e extorsão como consequência, a expulsão de moradores do morro, no sentido de aquisição do tráfico por imóveis. Então, fruto dessas denúncias, houve essa série de mandatos de prisão, do qual a Polícia Civil foi cumprir. Exato, entendi perfeitamente. Exatamente por isso que eu estou falando. Então, em função destes mandatos de ter chegado ali, no que chegaram já foram recebidos com o tiro que matou o policial, um tiro que pegou na cabeça. E aí, meu amigo, eu imagino que aí para frente a coisa mudou de figura, porque aí a polícia decidiu entrar e pegar os camaradas, não tem a menor dúvida, né? E aí é difícil você estabelecer uma linha limite, né? Um espaço limítrofe. Quando você... Até porque a área tem muitos moradores que não tem nada a ver com isso, né? Não, lógico. Só que em meio... Disso não tem mais uma ação aguda e inteligente. A coisa virou, perdeu a mão. Perde a mão. Eu não estou aqui, quando eu falo perde a mão, não estou falando, não botando culpa em polícia, nem culpa em ninguém. O cenário que se cria diante daquela morte é um cenário imprevisível. Imprevisível. É imprevisível. Você não consegue mais ter a ideia exata do que é que está acontecendo e para que lado vai. Ali já não tem comando. E assim, Jansen, você vê ali pelas imagens, eu conheço a região, né? Você vê, e eu sei disso, é um cenário de guerra. É um cenário de guerra, entendeu? São barricadas, são verdadeiros bunkers, é um armamento pesado de ambas as partes. Então, e a consequência disso é igual a gente vê filme de guerra. A consequência disso é morte mesmo, porque você está se tratando, não é de um cacetete, não é de uma arma não letal, não. Está se considerando armas de calibre muito pesado, armas que têm um poder de fogo, de execução muito alta, de ambos os lados. Então, as consequências disso infelizmente, o retrato do que a gente viu. Agora, a única coisa que eu trago assim à nossa conversa é que eu vejo muitos depoimentos assim, muito tendenciosos. Assim. Uma coisa que a imprensa absurdamente não tem o mínimo de zelo com ninguém. Não tem zelo com a população,
não tem zelo com o morador, não tem zelo com a polícia, não tem zelo com a sociedade. A mídia, ela está cumprindo uma função de bagunça. A mídia mais tradicional, a mídia mais televisiva e, vamos dizer assim, de maior porte, ela tem cumprido um papel totalmente de desesclarecer a população. É impressionante. Independente se por um lado, se para outro. Olha, a capacidade que os editores, que os chefes de edição, juntamente com os coordenadores de reportagem, têm feito é um desserviço à população. O que eu vi ontem, assim, é algo que não tem nada a ver com o acontecimento. Só tem uma forma de editar e uma forma de comunicar muito tendenciosa, na sua maioria, tá? Eu não vou também generalizar, dizer que é tudo, mas na sua maioria. A maioria do que eu vi são pessoas assim se posicionando de uma maneira muito tendenciosa. E a maneira que isso é exibido é muito tendencioso e muito preocupante, porque joga a sociedade num lugar que a gente tem visto bastante, sempre de polarização. Sempre de polarização. Sempre. Sempre. E por falar em tendência, passando aí, porque a gente tem o tempo nosso apertado, passando por tendência, vamos lembrar do que está acontecendo na CPI da Covid no Senado, né? Em que as perguntas e a condução do relator e do presidente da própria CPI são flagrantemente tendenciosas. Tendenciosas. Nenhuma demonstração de equidade, nada. Absolutamente nada. E você vê uma figura como Renan Calheiros sentado numa posição de juiz, na relatoria. Mas seja lá o que for, sentado naquela mesa, assim, naquela posição, é passar um atestado de... Eu não sei qual adjetivo colocar aqui pra gente. Conveniência. Mas é um atestado de palhaçada para nós, né? Para nós que assistimos à condução das coisas, nós nos sentimos palhaços, né? Ou então espectadores de circo. Porque quem é o Renan para sentar naquela posição? Né? Um cara que tem 11 processos no STF, um cara que, desde o governo Collor, tem uma posição de envolvimento com corrupção, entendeu? Que tem ex-mulher com filho sendo pago por empreiteira, comprovadamente. Quer dizer, um absurdo, sabe? Um absurdo, fazendo com que esse tipo de CPI, eu não sei classificar. Eu não consigo colocar um adjetivo adequado a esse tipo de cena, entendeu? E eu ainda não vi na CPI até agora ninguém fazer arguição sobre o que foi feito com o dinheiro distribuído pelo governo federal, por exemplo. Não. Até agora está se tentando trabalhar em cima dos erros na condução da pandemia, né? da guerra contra a doença. Está tentando se demonstrar erros nessa condução, que houve, não tem a menor dúvida, e encobrir o que foi feito por estados e municípios ao receber o dinheiro que foi dado e que, em vez de ser utilizado para o combate, foi utilizado para a corrupção. Esse é muito mais grave. Sim. Isso é muito mais comparação. Não tem comparação. Uma coisa... Tem essa comparação, porque eles trabalham com a lógica do que o politicamente interessante é mais importante do que o honestamente correto. Tem um discurso de um amigo meu, que por uma questão de ética eu não vou citá-lo, mas ele costuma dizer que incompetência no aspecto de falta de capacidade de gestão pública é muito similar à corrupção, no aspecto de prejuízo à sociedade. Sim. Mas um julgo desse, ele tem muito mais um teor de julgar uma questão ética e moral de uma questão de incompetência. Porque a avaliação de incompetência, por exemplo, e de erros do Ministério da Saúde, aqueles caras não têm juízo de valor de competência para julgar isso. Me entende?
Então, se nenhum. você tivesse num fórum que avaliasse a capacidade de logística, a capacidade de avaliação científica, isso é um foro. Mas ali seria muito mais importante, no cumprimento institucional, a avaliação da questão da corrupção, do roubo, da falcatrua. Isso é que é o mais, vamos dizer assim, eticamente para a sociedade, a nossa demanda em relação aos políticos. Porque o efeito competência e gestão tem muito mais a ver a especificidade do assunto. Então, se fosse gestão pública, ou gestão na saúde, ou gestão hospitalar, que se levassem especialistas para avaliarem as decisões que foram tomadas. Mas não, aquele fórum ele é político. Então, o que ele deveria avaliar é justamente o que foi e aconteceu de corrupção, de desvio das verbas. Quanto à competência, uma outra instância de avaliação. Até porque o cenário sempre foi e ainda é muito difícil de se tomar algumas decisões. Se você usar o parâmetro de outros países, você vai perceber que ora a gente está na frente, ora a gente está atrás. Tem algumas decisões nossas que foram acertadas, outras equivocadas. Então, existe todo um mérito nesse tipo de avaliação de gestão daquilo que foi as instituições do nosso país em relação a todo o problema de pandemia. Agora, aquilo que deveria ser o foco, que é desvio de dinheiro, que é falcatrua, que é roubo, aí eles não têm feito. O trabalho sobre aquilo que foi dolosamente realizado, né, em favor de interesses pessoais, em detrimento do interesse público, isso ainda não se abordou. Exatamente. Bom, para a gente se encaminhar para o final do nosso bate-papo, vamos passar, por fim, e talvez o assunto mais difícil e mais triste, que foi a perda do nosso querido Paulo Gustavo. Olha, eu acrescentaria, sem querer fazer nível de importância, tá? Eu perdi um amigo, que é um dos caras mais importantes da música popular brasileira, que é o Cassiano. Cassiano, eu vi ontem. O Cassiano é autor de Primavera, que é a grande música de início da carreira do Tim Maia, mas o Cassiano, mais do que um compositor, era um cara muito influente sobre a música chamada Black, música Black americana, na influência da cultura popular, da música popular brasileira, e essa soul music brasileira. O Cassiano é considerado um rei. E realmente a gente teve duas grandes perdas. O Paulo Gustavo, acho que da nova geração, principalmente do humor, eu acho que ele era o grande nome, né, da nova geração. Uma grande promessa. Entendi. Não tivesse acontecido ainda. Quando eu digo grande promessa, é para fazer uma carreira ainda mais longeva, né? Eu acho que ele tem realizado. A gente já sabia que ele era capaz, mas ele poderia ter feito muito mais. E isso é uma perda que a gente tem no tempo. Ele tem uma dimensão assim, vamos dizer, não quero comparar também, mas como se fosse um Chico Anísio do tempo mais antigo, né? Exatamente onde eu ia chegar. Um Chico Anísio do tempo antigo, mas aquilo que o Paulo poderia chegar, mas o que ele apresentava era nesse nível. O começo de sua carreira, né, é uma explosão nesse nível em tempos digitais, de internet. Agora eu menciono o Cassiano porque o Cassiano também tem essa importância sobre a música brasileira. Não são poucos os artistas que são influenciados pela maneira do Cassiano cantar, maneira do Cassiano compor, influência dos arranjos do Cassiano. Lincoln, você está falando um autor de 2, 3 canções. Não estou falando isso não. Eu estou falando, por exemplo, artistas como a Ivete Sangalo, artistas como o Tiaguinho, artistas assim, o próprio Roberto Carlos, tem a influência do que o Cassiano foi no sentido embrionário do desenvolvimento da nossa música no Brasil. Porque o Cassiano, ele é como se fosse se ele nascesse americano, eu vi isso de um grande nome da música. Se ele nascesse nos Estados Unidos, ele era um Stevie Wonder. Só para vocês terem uma ideia. Mas como o Brasil tem uma dificuldade de memória, e como o Brasil às vezes tem uma dificuldade de aprofundamento daquilo que é fato, então o Cassiano não alcançou essa fama. Mas no meio dos músicos, e no meio daqueles que conhecem música,
o Cassiano é uma unanimidade. Só para vocês terem uma ideia, a maior influência do Tim Maia no Brasil é o Cassiano. Então, também não quero comparar, porque o Tim Maia era o artista, mas o que o Cassiano imprimiu no repertório do Tim é algo assim, é o cara mais importante daquilo que o Tim registrou em canções. Então, o Cassiano... É como se ele tivesse dado o tom inicial da música. E aí a carreira do Maia foi embora em função daquilo que foi dado. Exatamente. E todo mundo que estava à volta desse movimento, que não são poucas pessoas, tem muitas pessoas que estão a reboque desse movimento, todas essas pessoas, porque nos anos 60 e 70 tem dois grandes movimentos, que é a coisa da Jovem Guarda e a MPB influenciada pela Black Music. E o Cassiano, no meio dessa galera, é o principal influenciador. É como se fosse um mito dessa galera. Duas grandes perdas para o Brasil. Quando eu vi ontem no Fantástico, e foi a lembrança da música dele, foi muito bacana, né? Isso muito jovem, né? E emocionante a interpretação do Tony Garrido, com todo respeito ao Tony Garrido, mas para você ter percepção do tamanho que era aquela canção ali, que ele fez coleção, né? Uma música belíssima do repertório do Cassiano. Pois é, fantástico. Bom, tivemos essas perdas tristes, né? Paulo Gustavo, Cassiano, a ocorrência da Operação do Jacarezinho, essa CPI da Covid e essa apreensão hoje das armas no Mar da Arábia pelo USS Monterrey, que prendeu ali mais de dezenas de mísseis e milhares de rifles de assalto chineses. Quer dizer, uma festa de arma para tudo que é canto. Como se nós já não estivéssemos aí aos borbotões com violência, tem mais arma flutuando e zingrando pelos mares do mundo afora. Meu querido Limoleira, brigadíssimo pelo teu carinho e pela tua generosidade de sempre, com mais esse bate-papo do Falando de Tudo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você que nos assiste, não saia daí. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.